você estava se ajeitando, mas por compromisso da casa. Então, que use a palavra. Obrigado, senhor presidente. Peço apenas a colaboração de que seja breve, porque, como até o último falou mesmo, vários de nós ainda não almoçamos, ainda não saímos daqui. Nem eu, senhor presidente. Eu estava lá presidindo a Comissão de Segurança Pública, recebendo os cadetes aqui, por isso me ausentei, mas voltei correndo. Obrigado, senhor presidente, senhor relator. Eu só queria aqui alegar e ler o voto em separado ao qual apresentei da Comissão Especial destinada a proferir o parecer desse projeto de lei. Primeiro, as alegações que eu creio que o momento que nós vivemos, já falei isso anteriormente, e respeito muito meu colega Evandro Roman, um nobríssimo companheiro do Estado do Paraná, que nós vivemos um momento de dificuldade, né, dificuldades, instabilidades econômicas, políticas, e a população sofre e muito. Então, um tema de tão importância e abrangência que vários países já se instauraram, já estabeleceram, é diferente falar do Brasil do que falar do Uruguai, do que falar da Argentina, do que falar de vários países. Nós temos um combustível verde, de forma expressiva, de forma abundante, que gera expressivos empregos, seja no meu estado, seja em vários estados do país. Esse combustível foi defendido por aquele governo que quebrou e faliu a Petrobras. Até 2006, 2007, o Brasil era levado ao mundo inteiro, deputado Triplo, deputado Célio, porque era aquele que tinha o ouro verde, como dizia-se naquele momento, viu, deputado Bruno? Então, nós, hoje, percebemos que um projeto como esse pode colocar em risco não só um projeto daquilo que se levou anos, décadas para ser construído e ser estabelecido, que é o etanol, que é uma riqueza do povo brasileiro. Não é uma riqueza daqueles que detêm as usinas, é uma riqueza da população. Cada usina gera, em meu estado, pelo menos 1.500 a 2.000 empregos diretos. Isso das 37 usinas que estão lá, das 18 que cogeram energia, que melhoram e ampliam o sistema caótico elétrico do nosso país, colaboram com a nossa economia, não só no campo, permanecendo as pessoas dentro daquelas regiões, como a cidade como Perolândia, que tinha 3.000 habitantes, recebeu uma usina de etanol e que ali possibilitou que milhares de pessoas trabalhassem direto e indiretamente. Então você muda realmente o socioeconômico de regiões que não tinham menor perspectiva de gerar emprego, com sustentabilidade. Nós já chegamos a ter, deputado Triplo, 52% da nossa frota de automóveis abastecendo com etanol, ao meados de 2006 a 2010. Hoje é menos de 30%, em torno de 25%, 26%, 24%, isso é uma variável negativa para o país, em termos ecológicos, em termos econômicos e de empregos, que a gente hoje perde mais de 10 milhões e meio. Então, isso é um apelo que faço a Vossa Excelência, para que a gente tenha, nesse momento de dificuldade, nesse momento, deputado Bruno Covas, de que o país vive uma instabilidade política e que a população carece de empregos, nós temos indústrias de etanol, usinas em mais variados municípios do meu estado e do país que vivem em situação de pré-solvência, de se querem dar condições de quitarem as suas obrigações primárias. Então, quer dizer, se a gente coloca em risco isso agora, eu não vou nem contar a questão da sustentabilidade e o meio ambiente, mas realmente é defender a minha população, o povo que me elegeu, que me colocou aqui, dos municípios, que eu não vou citar, Itapaci, em vários, tem uns 37 municípios em Goiás que sobrevivem exclusivamente dos 246, exclusivamente das usinas de etanol. E o nosso sistema elétrico hoje, abastecido pela cogeração, que é um sistema nobre, que não polui, que não utiliza as tão questionáveis fontes de energias renováveis, como é feita hoje pelo meio ambiente, obviamente melhore muito o fornecimento e o equilíbrio do sistema produtivo de todo o meu estado. Então, eu queria apresentar aqui o relatório que o projeto de lei em questão estabelece a livre fabricação e venda em todo o território nacional de veículos automotivos utilitários de médio porte movidos a óleo diesel. Para isso, define veículos utilitários de médio porte como os veículos automotivos de uso misto para o transporte de cargas e passageiros, como peso superior a 1 tonelada, determinando que o Poder Executivo será responsável por definir as normas necessárias para a regulamentação da lei proposta. A proposição foi apensada ao PL 2733 de 2011, que institui a fabricação, venda e utilização em todo o território nacional de veículos automotivos leves movidos a óleo diesel para uso exclusivamente como táxis. Na comissão especial destinada a analisar os referidos projetos, a proposição foi relatada inicialmente pelo nobre deputado Evandro Roman, que eu prezo muito a amizade do Estado do Paraná, que apresentou seu voto pela aprovação da proposição principal na forma de um substitutivo. É o relatório. O meu voto
Respeitamos a iniciativa do ilustro deputado Áureo e o trabalho do nobre relator, deputado Evandro Roman, mas nos resguardamos o direito de discordar e julgarmos necessário e essencial esclarecer alguns pontos. Durante o funcionamento da comissão especial destinada a analisar o PL 10.3 de 2011 e a pensado, foram realizadas diversas audiências públicas com representantes do governo e de entidades do setor de combustíveis e indústria automobilística. Nas ocasiões, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a Petrobras e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, manifestaram-se claramente contra a proposta. Isso porque nós somos importadores líquidos de petróleo, destacando seus inúmeros impactos negativos. Além disso, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, IBP, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, alertaram sobre os equívocos e potenciais danos relacionados à liberação de veículos a diesel no Brasil, sob as óticas do meio ambiente, saúde pública, abastecimento, balança comercial, dentre outras. Os argumentos de que a tecnologia do motor a diesel evoluiu enormemente e de que o controle severo da emissão de poluentes atmosféricos tornou o veículo a diesel um veículo limpo são frequentemente utilizados para promover o desenvolvimento de novos mercados para esses veículos. Isso se lembrarmos da situação da Mitsubishi no Japão. É uma boa memória. Contudo, dados e estudos apresentados pelos representantes do governo em entidades supracitadas demonstraram que os veículos equipados com esse tipo de motorização, mesmo os de concepção mais moderna, continuam a poluir o meio ambiente de forma significativa, apresentando, em média, níveis de emissões de óxido de nitrogênio, um dos principais poluentes emitidos, 7 vezes maiores do que o permitido, de acordo com a pesquisa recente realizada pelo International Council on Clean Transportation, ICCT. Essas partículas de óxido de nitrogênio, que tem nos veículos a diesel a sua principal fonte de emissão, são determinantes na formação de ozônio, um oxidante fotoquímico associado a diversas doenças respiratórias, irritação dos olhos, degradação prematura de materiais, danos à agricultura, redução da visibilidade ambiente e outros diversos problemas, conforme apresentado pelo Dr. Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, durante a sua participação em audiência pública na comissão especial. Em razão desses sérios problemas causados ao meio ambiente e à saúde humana, assistimos manifestações e decisões governamentais em países com grande frota de veículos a diesel para restringir a circulação de carros movidos a diesel. Em novembro de 2015, a Prefeitura da cidade de Madrid ativou pela primeira vez medidas de restrições de tráfego com o protocolo contra a poluição e ordenou a redução da velocidade máxima de 90 a 70 km por hora nos acessos e na rodovia que circunda a capital espanhola, após a constatação de 2 dias seguidos de altos níveis de concentração de dióxido de nitrogênio, gás tóxico emitido pelos veículos movidos a diesel. Já a Prefeitura de Paris anunciou planos contra a poluição do ar, dentre as quais se destaca a proibição de circulação a qualquer automóvel movido a diesel, numa área que abrange o centro de Paris e se estende até a via de circulação exterior da cidade. Além de caminhar na contramão das discussões e ações desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades, liberar veículos leves significa contradizer os compromissos apresentados e firmados pelo Brasil durante o COP21. Em Paris, o incentivo ao uso do óleo diesel ameaça a missão assumida pelo governo brasileiro de tornar sua matriz energética mais sustentável, mesmo considerando a mistura com biodiesel em até 10%. Teor máximo regulamentado e que só deve vigorar a partir de 2019. Como se sabe, a emissão de gás de efeito estufa com o uso do etanol é reduzida em aproximadamente 90% ao longo do ciclo de vida deste combustível, em comparação com os combustíveis fósseis. Assim, pode-se afirmar que a gasolina brasileira, com 27% de etanol, tem sua emissão de GE reduzida pela presença de etanol a níveis equivalentes ou menores aos registrados pelos veículos a diesel, enquanto que o uso de 100% de etanol apresenta enorme vantagem em relação ao óleo diesel. Trata-se, portanto, de uma medida desnecessária para um país com enorme potencial para ampliação da produção de etanol, energia limpa, renovável e que induz ao desenvolvimento da tecnologia e capacitação no país. Ademais, não podemos desconsiderar as sérias implicações para o abastecimento do país. De acordo com a informação do próprio Ministério de Minas e Energia, o Brasil é importador líquido de derivados de petróleo, principalmente de diesel. Sua importação é crescente e, segundo o PDE de 2024, deverá aumentar ainda 2,5% ao ano entre o período de 2015 a 2024, o que já representará 17% do consumo doméstico de diesel. Só em 2014, o Brasil importou mais de 12 bilhões de litros de óleo diesel, correspondendo a um dispêndio de 8,7 bilhões de dólares.
Durante a sua participação em audiência pública na Comissão Especial, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia informou que, com a possível liberação dos veículos a diesel no Brasil, o abastecimento doméstico estará ainda mais sujeito a riscos, além dos impactos negativos para a balança comercial. Ressaltou que a liberação do uso do diesel em veículos leves implicará na necessidade da revisão da política tributária incidente sobre o combustível, atualmente subsidiado pelo governo, com impactos no transporte de cargas e de passageiros. Concluímos, portanto, que a liberação da comercialização de veículos diesel leves no país resulta em desvantagens ambientais, sociais e econômicas para o país e caminha em sentido contrário às necessidades de descarbonização da matriz energética. Dessa forma, verificamos que o projeto de lei número 1003 de 2011 fere a Constituição Federal, em especial no artigo 225, caput, e artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º, in verbis. Artigo 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 5º. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Portanto, apresentamos esse voto em separado pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 1003 de 2011 e seu apensado e de novo substitutivo apresentado pelo relator. Rejeição no mérito do projeto de lei número 1013 de 2011 e seu apensado e de novo substitutivo apresentado pelo relator. Bem, senhores, eu agradeço, senhor presidente, a vossa consideração e deferência à oportunidade de fala e dizer que quando estive uma vez palestrando em Harvard, eu precedi uma palestra do ex-presidente Bill Clinton, que foi uma honra na minha vida pública, na minha trajetória. E depois, ouvindo e conversando com o ex-presidente Clinton, eu o recebi aqui no Brasil em uma ocasião e ele me disse: o maior potencial econômico do Brasil, eu me esqueci desse detalhe, é o etanol. É uma riqueza enorme e que o Brasil tem potencial, sem afetar o meio ambiente, sem afetar a Amazônia, que ele foi muito claro, de criar esse potencial ecológico, econômico para benefício da população. Então é por isso que eu aqui solicito aos nobres colegas que um apelo a todos eles, pelo meio ambiente, pelos empregos, pela situação econômica do Brasil, que todos nós aqui realmente votemos pelo Brasil e que possamos apreciar esse voto em separado. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Pela ordem, presidente. É preciso escrever para discutir o voto em separado, deputado Baldini? Não. Não?